toda nossa canção, tudo aquilo que brota do nosso coração. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de todo louvor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Sim, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só o Teu amor pode mudar o mundo, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluia, nós somos Teus, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Sempre, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você crê? Vamos construir a nossa vida no Senhor. Ele sim é o nosso fundamento. Creia no Senhor, construa a sua vida na rocha eterna que é o Senhor. Aleluia. Oh, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és, Senhor, meu fundamento.
és incomparável. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Pai. Shoinele cada lá da saere. Uronde cada lá de cheio de santa, Pai. Santo, santo és tu, Senhor. Cheio de cada lá da saere, de cada santo. Diga pro Senhor, és incomparável, Senhor. Diga pro Senhor, diga que tu vais construir aos pés do Senhor a tua vida. Ei! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto Derramar das Águas. Meu nome é Ruth e eu vou falar sobre um assunto muito interessante: como ouvir a voz de Deus. A oração, como eu falei no último culto, na última ministração, ela não é um diálogo. A oração não é um monólogo, ele é um diálogo. É um diálogo entre duas pessoas. Se quisermos orar realmente, e temos que ouvir a voz do Senhor também, temos que não apenas falar, mas temos que ouvir o Senhor. Deus tem... não ficou bem essa parte. A oração é um diálogo e não um monólogo. Se quisermos orar realmente, temos que ouvir Deus também. Então, quando nós oramos a Deus, precisamos estar nos relacionando com Ele. Não apenas falando, mas estarmos num relacionamento de amor entre pai e filho. Deus, ele precisa nos ouvir, mas temos que entender que tem uma importância em que Deus, ele precisa também, ele quer nos ouvir. Então é essencial aprender a ouvir a Deus também. Nessa introdução sobre oração, o Senhor me trouxe algo bem importante. Nós não teremos um diálogo perfeito e não conseguiremos ouvir o Senhor se a gente também não tiver dentro de nós a palavra, as Escrituras. Pois o Senhor diz que através da sua palavra Ele também fala conosco. Através do Espírito Santo, o Senhor também vai trazer a sua direção, o seu entendimento à nossa vida, mas as Escrituras têm um papel principal, assim, para que a gente tenha discernimento em muitas coisas, e a partir daí é que eu vou desenvolver o raciocínio. Vamos ali para João 7, 17 e 18, vamos ler.
Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Aqui existe na palavra de Deus uma atitude certa para ouvir a voz de Deus. Se alguém quer fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, se eu quero fazer a vontade do Senhor e não conheço a palavra de Deus, se eu quero estar em comunhão com Ele e não conheço a palavra de Deus, eu acabo não conhecendo quem eu estou me relacionando. Então, eu já começo por aí. A Bíblia é o nosso manual. Então, a partir dela, se eu não começo a ler e começo a entender quem é Deus, eu não consigo me relacionar com esse Deus, esse Pai grandioso que quer também se comunicar conosco através da sua palavra. Nessa atitude que eu falei aqui sobre a atitude certa para ouvir Deus, está implícito que eu tenho que ter como se diz, eu tenho que conhecer a respeito da palavra e através da palavra eu consigo fazer a vontade do Senhor, eu consigo obedecê-lo também. Jesus, nesse versículo João 7, 17 e 18, ele apresenta uma importância na vontade de Deus para a nossa vida. Ele diz que se alguém desejar fazer a vontade do Senhor, dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, o desejo de ouvir a voz de Deus precisa estar associado a uma disposição nossa de obedecer. Então, aí entra a atitude de obedecer. O Senhor diz, Deus, Ele é uma pessoa e Ele espera que nós, seus filhos, estejamos em contato, em relacionamento constante, diariamente com Ele. Deus, Ele não iria falar a uma pessoa que não está disposta a estar com Ele, estar disposta a obedecê-lo. Se eu não tenho uma atitude de oração, uma atitude de estar diante do Senhor, de estar com Ele, eu acabo não obedecendo à vontade do Senhor. O Senhor, Ele tem dito, tenham ouvidos para me ouvir. O que significa ter ouvidos para me ouvir? Em Lucas 9, 44 e 45, abram suas Bíblias. Vamos ler juntos. Lucas 9, 44 e 45. Dai toda a vossa atenção às palavras que eu vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiam entender o significado das tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não as compreendessem. Note que aqui foi na hora que os discípulos receberam de Jesus uma palavra antes de sua morte. E o Senhor Jesus falava aos discípulos que ele, que era o Messias, né, que ele iria partir. Só que os discípulos naquele momento não entenderam essa palavra. Eles não prestaram atenção nessa palavra porque estava vedado isso do seu entendimento. Na verdade, eles só conseguiram entender que naquele momento eles queriam muito estar com Jesus e que não passava nem na cabeça deles a possibilidade de
Jesus não estar com eles não entenderam o futuro, eles não entenderam, não tiveram discernimento dessa palavra. Jesus diz que ouvindo isso, não compreenderam. Por que eles não compreenderam? Não tinham ouvidos para ouvir. Não estavam ainda capacitados a entender o que seria dito naquele momento, para eles entenderem que era no futuro o que estaria para acontecer. Em Apocalipse 3:6, vou ler com vocês também, diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O Espírito Santo viria após o Senhor ressuscitar, viria após o Senhor estar aqui na terra e subir aos céus. E então os discípulos ainda não tinham entendimento, não tinham discernimento da palavra do Senhor. Mas quando assumimos uma atitude certa de obediência e começamos a prestar atenção às Escrituras, como diz a palavra de Deus, começamos a entender a vontade de Deus para nós, para nossa vida. Começamos a ouvir claramente certas coisas que o Senhor vai nos explicando. Então, aqui eu estou me detendo para que vocês entendam que a Escritura, a palavra de Deus, ela nos ajudará a entender a palavra do Senhor. Geralmente todos nós retemos o que queremos e às vezes no decorrer das situações não damos importância a algumas situações que o Senhor está nos alertando. E não damos importância porque desejamos outras coisas, que era o caso dos discípulos naquele local. Se não tivermos ouvidos que ouvem, não escutaremos o Espírito Santo. Está dizendo, não é que não queremos ouvir, precisamos ser capazes de ouvir. O Espírito Santo, ele está conosco agora e ele faz parte da sua vida. Na hora que dialogamos, que oramos com o Senhor, quando ouvimos o Espírito Santo na nossa oração, em muitos momentos ele vai nos corrigir e ele vai nos alertar atitudes, ele vai nos aconselhar, ele vai nos dar orientação, ele vai nos convencer dos pecados e ele nos fará voltar ao início das coisas para que a gente acerte, para que a gente volte ao lugar do início. Quando ouvimos o Espírito Santo nos ensinando isso através da palavra de Deus, é muito lindo, porque começamos a abrir o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais começam a entender o que a palavra está querendo dizer. Tem muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que eu abro a Bíblia e não consigo entender. Mas a Bíblia, ela é entendida quando você começa a ter um relacionamento com o Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a conhecer quem é o Espírito Santo, quando você começa a entender que lendo a palavra de Deus você já está fazendo a vontade do Senhor, quando você começa a entender que quando a palavra começa a entrar dentro do seu coração, você começa a entender que os ouvidos estão sendo abertos. E isso é um progresso devagar, às vezes, dependendo da sua busca de intimidade com o Senhor e sabendo cultivar esse ouvido que ouve. Como entender o que o Espírito Santo está nos dizendo nesse ouvido que ouve, que é um ouvido de atitude, de obediência à vontade do Senhor. Porque Deus diria algumas orientações na nossa vida se a gente não ouvisse Ele,
Se a gente não viesse para a palavra de Deus, se a gente não viesse a Ele, se a gente não tivesse predisposto a estar em oração e estar conhecendo, como que a gente ia ter conhecimento da palavra? Não existe, eu vou te dizer que não existe ninguém que quer conhecer a palavra de Deus que mais profundamente, que não tenha um relacionamento com o Senhor. Eu vou dividir em alguns pontos como Deus tem feito isso na minha vida, né? O cultivar o ouvido que ouve. O primeiro ponto seria sobre a obediência, como eu já toquei um pouquinho no início, né? Como uma atitude de obediência. Temos que cultivar essa atitude de obediência porque alguns aspectos que já conhecemos, como eu já citei, quando o Espírito Santo nos corrige, quando o Espírito Santo nos aconselha, nos convence, isso nós já sabemos. Mas o Senhor, Ele busca um coração que quer obedecer. Diz a palavra do Senhor que o Senhor, Deus, Ele procura sobre a face da terra aqueles que o querem obedecer. Porque não é muito falar ou muito ter conhecimento, mas o Senhor procura aqueles que têm o coração aberto e o coração obediente ao Senhor. Presta atenção que aquilo que o Senhor ordenou na palavra dele sempre foi que sejamos com o coração aberto, um coração com amor, o amor do tipo de Deus. O segundo ponto, aonde eu enfatizo sobre como cultivar, que é algo que a gente tem que prestar atenção no relacionamento com o Senhor, é que se alguém tem algum pecado na sua vida e ainda faz com que você não consiga obedecer a Deus, não consiga nem estar na presença dele, nem confessar a Deus, ou sente vergonha, ou não vem na presença do Senhor, porque sente que tem empecilhos ainda na sua vida nesse ponto, pecando ou pecados escondidos, assim o Senhor não consegue ter um relacionamento contigo. Já ouvi muitos falarem que o Espírito Santo convence o pecado, e ele convence, mas ele não vai te apontar o dedo sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que você faz de errado. O Espírito Santo é gentil, ele não vai fazer isso. Mas ele, através da sua palavra, vai nos ensinando o porquê. O pecado vai trancar sua vida de oração. O pecado vai fazer com que o relacionamento não flua com o Senhor. Através do confessar a Deus todos os pecados, o amor de Jesus e o relacionamento com o Pai flui. E assim você começa a ouvir a voz do Senhor. Assim sendo, de novo, capaz a ouvir a voz do Senhor. Terceiro ponto, depois desse bem pesado que as pessoas trancam nesse segundo ponto. No geral, o terceiro ponto é esperar. Esperar o tempo certo. O que se trata esperar o tempo certo? Deus pode falar-nos, mas temos que aprender a conhecê-lo. E temos que ter um tempo certo por ele determinado. E para se conhecer esse tempo certo, é preciso uma disciplina e uma paciência. Vamos ler Isaías, para entender melhor o que eu quero dizer. Isaías 54. E pois o eterno Yahvé, que concedeu-lhe
a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer. Ao que está cansado, ele me acorda todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Nesse versículo, o Senhor está nos alertando para que a gente abra nosso coração, para que a gente seja instruído por Ele todas as manhãs, constantemente. Nesse caminhar, o Senhor diz, no versículo 5, abriu-me os ouvidos e não fui rebelde. Lembra que no segundo ponto eu falei do pecado? No decorrer do tempo que eu vou tendo um relacionamento com o Senhor e eu vou entendendo que o Senhor quer que eu me abra com Ele, que o Senhor quer que eu não seja mais rebelde a me esconder das coisas que acontecem e que eu tenho esse relacionamento sincero com o Senhor diz, agora você irá me conhecer. O Senhor diz que Ele irá nos despertar o ouvido para que a gente possa escutar como discípulo. Esse tempo certo é o tempo que você estará buscando ao Senhor. Tem muitas pessoas que já querem saber, entrar entendendo tudo. E o Senhor diz, espera que o tempo certo e determinado de todas as coisas e de entendimento da palavra fluirá. É como uma criança. Se eu sou um bebê, eu bebo leitinho. Se eu já estou maiorzinho, eu já como comidas que eu posso mastigar. E assim vai. Eu não vou dar feijão para um bebê. Então, se você está começando a ter um relacionamento com o Senhor, a ler a palavra do Senhor, a ser obediente à sua palavra, porque no relacionamento e na oração e no comprometimento com o Senhor existe uma atitude, uma obediência. Então, eu começo a caminhar e eu começo a comer comidas mais sólidas, aonde o bebê, que era só leitinho, agora vai começar a comer comidas e ter um entendimento melhor das coisas. Então, falar e obedecer no tempo certo é o que o Senhor quer que você ande, nesse entendimento, nesse crescimento espiritual. Aqui nessa parte, ainda no ponto 3, a questão da obediência eu quero tocar num assunto assim bem profundo. No caso, quando às vezes o Senhor está falando contigo e através até da sua palavra, Deus ele vai nos explicando certas atitudes ou certas posicionamentos ou certas direções da vida, né? E alguns exemplos que eu acho bem pertinentes a gente comentar aqui, às vezes de pessoas que viveram na palavra de Deus, como Jonas, o apóstolo Paulo. Em alguns momentos eles não ouviram a voz de Deus e não foi porque não quiseram, porque queriam desobedecê-lo, porque não queriam essa vontade. O Senhor estava dizendo para eles fazerem algo e eles queriam fazer outro. Então essa questão de tempo é crucial aí nessas histórias. Por exemplo, Jonas, Deus tinha dado uma missão para ele. Ele diz, Jonas, vai para tal lugar e vai para lá porque eu quero que tu pregues a palavra lá. E ele foi desobediente. No final da história, eu acho que todos já sabem, ele foi parar na barriga de uma baleia. E naquele momento, ele desobedeceu. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Presta atenção que o Senhor estava direcionando ele. Ele ouviu a voz de Deus, só que ele não quis cumprir. Então, essa questão da obediência está muito ligada a ouvir ao Senhor, porque às vezes estamos ouvindo, mas não queremos aquela vontade para nossas vidas.
Tem um exemplo bem interessante que eu até anotei aqui, do David Paul Wangshu. Alguns já devem conhecer. Esse pastor missionário, grande pastor missionário, ele fez uma viagem aos Estados Unidos uma vez, na Califórnia, e ele conheceu um homem de Deus, e esse homem de Deus, ele fundou a primeira estação de rádio ali nos Estados Unidos, na Califórnia. E na conversa que ele teve com ele, ele ficou muito entusiasmado e ele veio cheio de ideias para que essa rádio, ele também queria abrir essa nova estação de rádio, mas na Coreia. E foi muito interessante que ele teve o pressentimento do Senhor, que talvez não fosse o momento, mas naquela ânsia e na empolgação, ele acabou tentando fazer tudo com que acontecesse essa tal dessa estação de rádio ali na Coreia, nesse ano que ele conheceu esse homem de Deus, mas o alvará não saía. E não saía, ele não conseguiu, naquela data, naquele ano, abrir essa nova estação de rádio que não tinha cristã na Coreia. Hoje, depois de não sei quantos mil anos, não sei quantos anos aconteceu a tal da abertura da rádio na Coreia por David Paul Wangshu, não sei se estou falando certo, mas aquele momento não era a hora certa e o Senhor estava falando para ele. O Senhor não disse que não iria fazer, o Senhor tinha colocado a empolgação no coração do David, mas não era a hora certa. Então, essas questões de obediência e disciplina e paciência também entram aqui. Eu tenho aprendido muito com isso, sobre a paciência das coisas na hora certa, que o Senhor quer que façamos. Ao orar, que a gente se ponha a escutar atentamente, que a gente não esteja só definido com os nossos posicionamentos, mas que Deus nos oriente, para que nesse caminho a gente siga com a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque com Ele a orientação é segura. Em Isaías 55:11, vou falar aqui algo bem interessante. 55:11 diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Presta atenção que esse versículo fecha como chave de ouro na história que eu falei sobre David. O Senhor, toda palavra que o Senhor fala, ela não volta vazia. O Senhor honra a sua palavra. E quando o Senhor fala, Ele cumpre toda a palavra dita. Então, às vezes, nós, seres humanos, a gente quer fazer, às vezes até o papel de Deus, achando como será o final da história, mas o Senhor fala e cumpre. E às vezes a gente vai ter surpresas, não é agora, é depois, quando eu quero, diz o Senhor. O outro ponto bem interessante, antes de eu passar para outro ponto, deixa eu comentar que, com ouvidos para ouvir, eu consigo falar a palavra que o Senhor quer no momento certo. Guarde isto. No ponto 4, sobre reconhecimento, que Deus é um Pai. Sobre o reconhecimento, quando queremos ouvir Deus falar conosco,
Eu acho que é um dos pontos que mais me tocou na minha vida. Conseguimos entender mais a Deus quando começamos a conhecê-lo mais. Você conhece a Deus? Você conhece quem é o seu Pai? O caráter dele? Você sabia que o Senhor, quando a gente começa a entender quem é o Pai, a gente começa a se entender. E isso foi algo que eu aprendi, que eu não entendia, que agora eu entendo, que mudou tudo de lugar quando a gente começa a se colocar nessa característica, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada um dos meus filhos é diferente. Cada um dos meus filhos tem um pensamento diferente. Ele age de forma diferente. Com Deus também é assim. Deus, ele age de acordo com as nossas características, no nosso nível espiritual. Ele nos conhece. Então, há um momento que tu começa a conhecer Deus, Deus começa a te conhecer mais e você começa a ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Jeremias 23, 29. Acompanhem aí comigo. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso e como uma marreta que despedaça a rocha? Aqui, nesse ponto, que eu chamaria o ponto que Deus começa a nos conhecer, o Senhor às vezes vai nos polir. E através desse polimento pode vir a voz do Senhor, às vezes como fogo e às vezes como martelo. Às vezes como fogo, produzindo em nós uma reação, e às vezes como martelo, produzindo e quebrando toda a oposição da nossa própria alma, da nossa própria vida, com respeito às coisas do Senhor. Aqui eu entro no 5º ponto, que era sobre a sensibilidade espiritual que nós somos capazes de adquirir quando a gente permanece e guarda os seus mandamentos. Aqui nessa parte aqui da sensibilidade eu quero dar um exemplo sobre a nota. A célula, né, de dinheiro, né? A nossa nota de dinheiro, por exemplo, um caixa de banco, ele sabe sempre quando a nota é verdadeira e quando é falsa. E o Senhor, Ele nos dá exatamente isso, como esse bancário, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe distinguir a verdadeira palavra da falsa. Assim também Deus nos dá esse discernimento para que as coisas que o Senhor quer nos comunicar através da palavra venham até nós. Mateus 24, 23 e 24. Vamos ler juntos. Então, se alguém vos anunciar, vede que Cristo está ali ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Se apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. O Senhor aqui nos deu essa medida para aproximarmos cada vez mais da sua palavra, para quando chegar os últimos tempos, o Senhor nos dá discernimento, nos dê sensibilidade para a gente distinguir o que o Senhor está falando aos nossos ouvidos e podermos dar passos adequados. Mas aqueles que aprenderem a ouvir a voz de Deus não serão enganados. No final dos tempos, eles saberão distinguir a voz verdadeira. E o último ponto que eu queria tocar aqui para vocês é que no versículo Mateus 24 também, 37 até o 39, o Senhor diz que aconteceu nos dias de Noé
assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederem o dilúvio, o povo levará a vida, comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Presta atenção no último versículo. E as pessoas nem notaram. Aqui é onde eu quero que vocês prestem atenção. O Senhor disse: notem a minha palavra, prestem atenção na minha palavra, para que chegue no último tempo e vocês saibam discernir os tempos e as estações. O Senhor agora diz que para nossas vidas que está no momento de discernirmos os tempos e as estações. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer você com os ouvidos abertos, o Senhor quer que você conheça o Espírito Santo, que vai lhe alertar de coisas futuras. O Senhor quer que você esteja com Ele, quer um relacionamento sério contigo. E neste momento eu coloco aqui o meu coração dizendo que eu não seria nada sem esse relacionamento com o Pai. Eu não seria nada, nem estaria falando aqui para vocês algo que eu não conhecesse. É aprendendo a ouvir a voz de Deus que saberemos o que está para acontecer. Aprendendo a ouvir a voz de Deus, não seremos pegos de surpresa. Quando o Senhor vir, estaremos vigilantes, estaremos alertas, estaremos acordados, não estaremos dormindo. Todos os dias ouviremos diretamente o Senhor nos orientar, se estivermos com os ouvidos abertos, se estivermos prestes a estar aos pés do Senhor, buscando a cada dia entendê-lo. Presta atenção que o Senhor, Ele nunca faz nada sem usar os seus profetas, seus homens de Deus aqui na terra. E nenhuma coisa Ele faz se Ele não mostrar aos seus profetas antes. Em Amós 3:7 diz isso, que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes falar e comunicar com o seu povo o que Ele vai fazer. Então preste atenção na voz de Deus. Amém? Vamos aqui orar e colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades. Senhor, tira todas as dificuldades que temos para estar nos relacionando contigo, estarmos em oração, estarmos aos teus pés. Senhor, que as pessoas que estiverem comigo, aprendendo aqui agora, nesta hora, sobre o teu relacionamento, que elas busquem inteiramente diante de ti, de uma forma leve e sincera, que eles te busquem, Senhor, te busquem inteiramente, de coração aberto, um coração que queira aprender, Senhor. Querido Espírito Santo, vai sobre a vida dessas pessoas, vai e direciona, Senhor. Ensina, Pai, ensina para que as coisas futuras venham a ser entendidas. Ensina, Senhor, o entendimento, o discernimento sobre a palavra de Deus, Pai, sobre as nossas mentes. Libera mentes, ouvidos, olhos, para que vejam as coisas certas, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, uma nova estação sendo vivida por você. Entre dentro da palavra de Deus, entre nesse relacionamento. É o que o Pai deseja, esse amor. É para você essa palavra, essa medida que o Senhor tem dado sobre esse banquete aqui na tua frente. É para você. Não deixe passar, para que nos últimos tempos você não fique despercebido e preste atenção para não perder a hora onde o Senhor te chamar. Amém? Eu finalizo aqui e convido vocês a participarem nas terças-feiras, às 8h30, o nosso estudo bíblico com o pastor Rui, todos os sábados às 20 horas, a palavra do Senhor no culto derramar,
E agora, em 5 de novembro, preste atenção a essa data, o derramar das águas estará na Serra. Mais informações nos outros cultos. E fique ligado nessa data. Amém?